Bom, pessoal, boa tarde a todos. Meu nome é Daniel, eu sou biomédico, mestre em ciências fisiológicas e doutorando em fisiologia pela Faculdade de Medicina da USP de Ribeirão Preto. E nessa aula eu vou tentar mostrar para vocês como construir um relato de caso na área médica, que é uma modalidade bem particular de trabalho científico e que tem muito a contribuir para a profissão de vocês, como vocês verão. Então, vamos iniciar essa jornada. Mas antes de tudo, eu quero colocar para vocês que essa aula vai visar a tentar responder três perguntas básicas, sendo elas: o que é e para que serve um relato de caso? Quais as razões para escrever um relato de caso? E como construir um relato de caso respeitando as normas científicas e, tão importante quanto, as normas bioéticas. Um relato de caso, pessoal, também conhecido como relato de experiência, é um trabalho científico no qual há uma descrição detalhada de sinais, sintomas, tratamento e prognóstico de um paciente. Esses trabalhos, como nós veremos, geralmente descrevem uma incorrência incomum ou nova, e desse modo são um dos pilares do progresso médico, fornecendo muitas ideias novas para todos os médicos e demais pesquisadores e profissionais de saúde. Continuando o que é e para o que serve um relato de caso, temos que alguns relatos de caso, eles contêm uma extensa revisão da literatura relevante sobre determinado assunto. Então, nesse ponto, pessoal, um relato de caso, ele tem uma função de comunicação rápida e curta entre médicos, né, considerando que geralmente são profissionais muito ocupados e que não têm tempo para fazer um estudo muito amplo sobre determinado assunto, abrangendo vários artigos. Então, o relato de caso tem essa função de cortar caminho sem perder a profundidade do assunto. Outra coisa interessante sobre os relatos de caso é que nessa modalidade de trabalho, há uma participação direta do médico no acompanhamento de um caso, e sua experiência pessoal e profissional é descrita. Essa é a principal peculiaridade que nós vemos nos relatos de caso, a proximidade entre o médico pesquisador e o paciente, o que, em certo grau, traz consigo até certa pessoalidade nessa modalidade de estudo. Além disso, nos relatos de caso, o pesquisador não consegue interferir nas variáveis. Ou seja, nesses casos, a gente tem uma situação patológica que não foi criada nem é controlada pelo pesquisador, né? Então, desse modo, o fenômeno ele se desenvolve em seu contexto natural. Para vocês terem uma ideia mais clara disso que eu estou falando, eu vou dar um exemplo. Imaginem uma pesquisa sobre doença de Parkinson, né, com o que eu trabalho, então vou puxar a sardinha para o meu lado. Numa pesquisa experimental, o cientista pode controlar, no modelo animal, o grau de neurodegeneração e os sintomas do parkinsonismo. Além disso, nessas pesquisas experimentais, há sempre um grupo controle, para a gente ter uma referência. Já no caso de um relato de caso, ao cacuete, já no relato de caso, o pesquisador ele não tem controle sobre o grau da lesão e os sintomas do paciente. Então, apenas há uma descrição da evolução da doença e do quadro clínico naquele indivíduo. Então, é algo bem individualizado nesse ponto de vista. Então, você tem lá um fenômeno interessante, né, e quer produzir um trabalho científico, mas por que escrever o relato de caso? Por que escolher essa modalidade de trabalho científico? Geralmente, galera, o relato de caso, ele se aplica quando nós temos uma associação inesperada entre doenças e sintomas. Então, você tem uma doença que já é bem descrita, né, já se conhece os sinais e sintomas dela.
Porém, uma pessoa começa a desenvolver sintomas totalmente inesperados, né? Então, vamos supor, é uma doença pulmonar, a pessoa começa a desenvolver muitos sintomas neurológicos, renais. Então, aí você pode escrever um relato de caso. Outra situação é quando há um evento inesperado no prognóstico ou no tratamento do paciente. Além disso, se pode escrever um relato de caso quando você tem achados que lançam luz sobre a possível patogênese de uma doença ou um efeito adverso inesperado. Outro exemplo, um medicamento de uso bem comum, né, é a dipirona sódica, Novalgina. Então, sei lá, você tem uma pessoa que tomou dipirona e começou a desenvolver uma alteração hematológica, uma granulocitose, né, que é um efeito adverso bem raro, e você viu aquilo no seu paciente. Aí você pode escrever um relato de caso que se adequa perfeitamente nessa situação. Também os relatos são escritos quando você tem abordagens terapêuticas inéditas com um medicamento experimental ou terapias complementares que ainda não foram aplicadas naquele quadro. E você também pode escrever um relato quando há características únicas ou raras de uma doença e ou variações anatômicas, que também cabem muito relato de caso. Aqui eu vou citar para vocês alguns exemplos de relato de caso para fixar quando se adequa a essa modalidade de estudo. Então, para termos essa ideia, foi graças a um relato de caso que, por exemplo, a AIDS começou a ser reconhecida pela comunidade médica e científica. Outros exemplos da importância dessa modalidade de estudo são a teratogenicidade da talidomida, que não sei se todos conhecem a história, mas era um medicamento bem utilizado na década de 50, 60 para depressão e, se não me engano, também para ansiedade, né, que era um medicamento que já tinha sido bem estudado em modelos animais, tinha sido demonstrado sua segurança, contudo começou a causar anormalidades nos fetos de mulheres grávidas. Então, foi um relato de caso que chamou atenção para esses efeitos da talidomida. Outros exemplos são a insônia familiar fatal, que é uma doença priônica onde a lesão cerebral grave e o paciente morre por exaustão, pois ele não consegue dormir, né? E também a síndrome de Proteus, também conhecida como a doença do homem-elefante. Então, são doenças raras, efeitos inesperados ou associações sintomatológicas até então não descritas que justificam você produzir um relato de caso. Então, vimos a definição, o que é um relato de caso, vimos quando ele se aplica. Então, vamos à estrutura básica. Você quer escrever um relato de caso, tem que seguir basicamente essa estrutura. Algumas revistas científicas têm certa variação, mas o esqueleto é mais ou menos esse. Você tem as seções resumo, introdução, caso, discussão, considerações finais e conclusão. Tem que apresentar o consentimento do paciente e aval do comitê de ética. E, por fim, as referências. Então, esse é o esqueleto de um relato de caso. O resumo, galera, ele é uma miniatura do relato de caso. Então, nesse resumo, a gente tem que apresentar o contexto, o caso em si, a metodologia, no caso, a abordagem que você fez com aquele paciente ou pacientes, resultados, discussão e conclusão. Então, de fato, é uma miniatura do seu trabalho inteiro, de no máximo 150 palavras em média. É outra peculiaridade do relato de caso. Quando a gente compara com a média do limite de palavras no resumo, o limite dos relatos de caso ele é significativamente menor, né? Temos trabalhos que aceitam até 300 a 500 palavras no resumo. Seguido ao resumo, nós temos a seção da introdução. Na introdução, o autor deve fazer uma contextualização e uma breve revisão da literatura sobre o fenômeno estudado. Daí você tem que incluir
os últimos trabalhos científicos abordando esse fenômeno, né, mostrando onde está o conhecimento a esse respeito, e também você tem que fazer, dentro da introdução, uma breve descrição do seu paciente com dados demográficos, sem revelar a identidade dele, e de seu quadro clínico. Desse modo, a gente pode entender a construção de uma introdução de relato de caso de acordo com esse esquema aqui na figura. Então, na introdução, você parte de informações gerais para informações específicas. Então, você parte de uma contextualização e revisão da literatura, colocando os principais trabalhos dentro daquela área de conhecimento e termina com a descrição breve do seu caso, do seu paciente e quadro clínico. Seguindo-se a sessão de introdução, nós temos a sessão de caso. Nesta sessão, a gente tem que colocar uma descrição detalhada do quadro clínico desse indivíduo e a história do caso. E, para tanto, a gente tem que seguir uma sequência lógica. E essa sequência lógica tem que ser cronológica, organizada e com detalhes suficientes para que o leitor do seu trabalho consiga interpretar o caso e a contribuição que você pretende fazer. Né? Nisso, você deve incluir resultados de exames físicos e laboratoriais e eliminar dados supérfluos, como detalhes de datas de exames, dados confusos ou não confirmados. O que isso quer dizer? Vamos supor que você está analisando um efeito adverso inesperado. Né? O indivíduo apresentou uma anemia graças a um determinado medicamento que já é de uso comum, que não tinha sido descrito esse efeito adverso. Você eliminou as outras possibilidades e chegou à hipótese de ser por conta do medicamento. No seu relato de caso, você vai colocar os exames laboratoriais, por exemplo, que corroboram aquele fenômeno. Então, talvez tenha exames que não sejam que não apresentem uma anemia significativa, né? Aí esses você não vai colocar. Então, você vai colocar aquilo que está de acordo com o fenômeno geral observado, né? Eventualmente, tem outros exames que não contribuam para nada que você tenha feito no paciente, e esses também devem ser eliminados. Nós devemos colocar também nesta seção qual o plano de tratamento do paciente. Né? No caso, as medicações que você vai administrar para ele, contendo nome comercial, do laboratório, a posologia, e também os possíveis efeitos adversos e interações medicamentosas. No caso do seu relato de caso estar se referindo a uma técnica cirúrgica que você esteja desenvolvendo, esta técnica ela deve ser descrita detalhadamente, para que outros médicos também possam reproduzi-la. Isso aqui é extremamente importante, pois, como vimos lá no começo, o relato de caso é uma forma de comunicação e progresso na área médica, uma forma rápida e eficaz. Então, você tem que fazer essa comunicação de uma forma que possibilite a outros profissionais também se beneficiarem com ela. Ainda nesta sessão, colocamos resultados esperados do plano de tratamento e os resultados obtidos. Pessoal, é extremamente importante, tá em amarelo para lembrar desse calor do sol, que na sessão de caso, você evite determinados adjetivos. Então, vamos supor, você está lá descrevendo uma técnica cirúrgica que você está desenvolvendo com a sua equipe. Aí você coloca que foi tudo feito minuciosamente, a incisão cuidadosa, análise exaustiva. Isso deve ser evitado. Por quê? Porque isso é pedantismo, galera. Se você está descrevendo um relato de caso, uma técnica que você está desenvolvendo ou um novo tratamento, já se pressupõe que você tomou cuidado, fez análise minuciosa. Não precisa você escrever para, de certa forma, exaltar isso. Né? Isso é mal visto dentro da escrita científica. Agora vamos a uma das partes, se não a mais importante de um relato de caso, que é a discussão. A discussão
ela deve começar expandindo o que foi dito na introdução, focalizando por que o caso é digno de nota e o problema que ele aborda. Então, temos que a discussão, ela deve, talvez até mais do que as outras sessões, deixar bem clara a coesão e a coesão e coerência, perdão, do seu texto. Então, na sua discussão, você deve mostrar que você está desenvolvendo aquilo que você introduziu no início do texto, na introdução. Então, você desenvolve aquilo, você desenvolve a hipótese e, de fato, discute com o leitor, apresenta para ele seus argumentos. Então, é extremamente importante você manter essa coesão e retomar as ideias iniciais. Além disso, a discussão ela deve descrever as teorias existentes e os resultados da pesquisa sobre a questão-chave da condição do paciente. Essa descrição deve limitar-se à fonte de confusão ou ao principal desafio do caso. Então, se você está escrevendo um relato de caso sobre doença de Parkinson, você está testando um medicamento que já é de uso corrente, normalmente utilizado como anti-inflamatório, mas você notou que um paciente teve uma melhora que pode ser associada a esse medicamento. Na sua discussão, a descrição que você vai fazer e a breve revisão, ela tem que estar ligada a isso. Então, você não vai fazer uma descrição que abranja, sei lá, tratamentos como a estimulação cerebral profunda, cirúrgicos. Não, isso aí é divagação. Você vai estar perdendo sua linha de raciocínio. Por isso que é importante limitar dentro da discussão a descrição que você vai fazer e os embates com a literatura, a fonte de confusão, ou no caso do teste de um medicamento novo, limitar a isso a sua descrição. Por fim, pessoal, a discussão ela tem que ser conectada à literatura existente. Como eu falei antes, você deve limitar aos artigos, às fontes de informação da literatura existente, vinculadas ao seu foco de estudo, no exemplo, a terapia medicamentosa inédita. Com isso, você deixa clara a mensagem que o caso transmite. Deixa claro também a contribuição que você quer fazer para a grande área de estudo. Ainda na discussão, o autor deve explicar se essa mensagem, esse achado, corrobora ou diminui as crenças atuais sobre o problema e como essas evidências podem agregar valor à prática clínica futura, reforçando aquilo que eu dei o exemplo para vocês, de um medicamento anti-inflamatório, para a doença de Parkinson. Então, você tem que deixar claro como que aquilo pode contribuir, o que aquilo está trazendo de novo. Por antepenúltimo, nós temos a seção de considerações finais e conclusão. Nem sempre, pessoal, esta seção ela é separada da discussão, podendo o parágrafo final da discussão servir como considerações finais e conclusão. Esta seção ela deve dar aos leitores, resumidamente, os pontos principais cobertos no caso, no relato de caso. Aqui, o autor pode dar sugestões e recomendações para médicos, professores ou pesquisadores. Então, é a seção que, de certa forma, fecha a sua linha de raciocínio, você conclui tudo aquilo que você apresentou, e nessa conclusão, evidentemente, você tem que mostrar quais as recomendações você poderia fazer baseado nos seus achados, no seu caso. No esquema aqui da figura, nós podemos ter uma ideia da estrutura que uma conclusão deve seguir. Na conclusão, nós partimos de informações específicas para informações gerais. A conclusão é uma pirâmide ao inverso da introdução. Na introdução era do geral para o específico, na conclusão é de informações específicas para as gerais. Ou seja, primeiramente, você apresenta quais os achados do seu relato de caso, interpreta esses achados
né, confrontando eles com o que a literatura descreve, o que vai reforçar seus achados, e você encerra a conclusão deixando clara a contribuição que o seu relato de caso pretende dar para a área de estudo, né, seja cirurgia, cardiologia ou demais áreas. Pessoal, deixei até em vermelho, porque isso é extremamente importante. Infelizmente, muitos pesquisadores e profissionais de saúde deixam de lado. A autorização e supervisão por um comitê de ética, ela é muito importante, por quê? Porque ela garante tanto a idoneidade da sua pesquisa, quanto a segurança profissional de todos os envolvidos, médicos e pesquisadores. Além disso, você ter um consentimento do paciente e a autorização de um comitê de ética, ela, ela é um pré-requisito, né, para você conseguir a sua publicação. E antes mesmo de você começar a escrever o seu relato de caso, é importante você obter o consentimento por escrito do paciente, chamado Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, o TCLE. Bom, galera, os termos de consentimento livre e esclarecido eles têm por finalidade possibilitar a todos os envolvidos na pesquisa, no caso, principalmente ao paciente, o mais amplo esclarecimento sobre a investigação a ser realizada, os riscos e benefícios, no intuito de que a manifestação da vontade do paciente, no sentido de participar ou não, seja efetivamente livre e consciente. Ou seja, a pessoa tem que entender o que vai ser o seu relato de caso, por que você está escrevendo e quais das informações do paciente serão divulgadas. Então, o que tem que ter nesse PCLE? O termo de consentimento, basicamente, ele traz o título do relato de caso, a identificação e contato dos pesquisadores, uma descrição detalhada e, o mais importante, pessoal, acessível. Tem que ser acessível para uma pessoa leiga. Uma descrição detalhada e acessível do que é um relato de caso e seus objetivos. Além disso, no nosso termo de consentimento, temos que colocar informações quanto aos dados que serão divulgados, né? A pessoa tem que saber que você vai divulgar imagens de lesões, resultados de exames e quais serão divulgados. E também deve constar no termo as assinaturas do paciente ou responsável, caso trate-se de um menor de idade ou pessoa inválida. Também deve constar a assinatura dos pesquisadores. O anonimato do paciente também é um requisito importante. Não se deve divulgar nenhuma informação que possa revelar a identidade do paciente. Então, no seu relato de caso, tem que ter os dados demográficos, né, como, por exemplo, a idade, gênero da pessoa, diagnóstico. Algumas fontes até dizem que é importante você colocar a ocupação da pessoa. No entanto, a gente deve ter sempre em mente o cuidado, né, com relação a essas informações. E, particularmente, quanto a fotos da área afetada. Essas fotos não devem revelar a identidade do paciente. Mesmo que seja, vamos supor, você está fazendo um relato de caso de leishmaniose cutânea, né, pode afetar a mucosa nasal e você vai colocar uma imagem do rosto da pessoa. Tente fazer o máximo para que o foco principal da imagem seja a lesão, né, e não dê para identificar com aquela imagem a pessoa. Então, se a lesão está no nariz, colocar uma tarja nos olhos, evitar de mostrar a boca, algo bem específico. Aí, aqui à direita, eu coloquei para vocês verem um exemplo negativo de imagem de paciente em relato de caso. Por quê? O relato de caso, ele se refere a lesões nas mãos. E os pesquisadores colocaram uma foto de praticamente o corpo inteiro do paciente aqui, com uma tarja nos olhos bem discreta, que dá para você ver bem o rosto da pessoa, até a casa dela. Então, isso aqui não é nenhum exemplo de anonimato para o paciente, né, de descrição.
é um exemplo negativo. De fato, se fosse seguir as normas bioéticas mesmo, teria que mostrar só a lesão, como essas imagens aqui em B e C, que é o que interessa no relato de caso. Por fim, galera, a última seção é a de referências. Nas referências não tem diferença de outras modalidades de escrita científica, né? E o modelo varia conforme também a revista onde você vai submeter o seu relato de caso, sendo que o estilo Vancouver é um dos mais utilizados. Aqui no Brasil, nós temos nossas queridas normas da BNT, né, que é o terror de todo mundo quando está escrevendo, que seguem como um modelo de referência para artigos científicos essa estrutura aqui que eu coloquei para vocês, né? Você coloca o último nome do autor, primeiro nome, seguido do título do artigo, o título da revista em negrito, local de publicação, volume, número, páginas iniciar final e esses demais detalhes aqui. Atualmente, é comum as pessoas utilizarem na escrita científica softwares de referenciamento, que poupa todo esse trabalho aqui, né? Sendo que temos o EndNote, por exemplo, e o Mendeley, que são softwares muito interessantes para vocês fazerem um referenciamento, e neles basta inserir lá o modelo que você quer, a BNT, que automaticamente eles já colocam nesse formato aqui. É uma mão na roda, eu garanto para vocês. Bom, gente, como é um assunto que, a despeito da aparente simplicidade, deve ser considerado com maior profundidade do que nós podemos abordar num curto espaço de tempo, como aqui, eu coloco aqui para vocês um material suplementar, e é interessante vocês estudarem também, né, sendo um artigo de livre acesso sobre relatos de caso. Quem puder fazer, eu recomendo que faça esse curso aqui de escrita científica, que é excelente, de um professor lá da USP de São Carlos. Tem a versão gratuita dele. E, por fim, eu gostaria de sugerir de vocês verem esse filme aqui, Cobaias, né, que muitas vezes a gente toma as exigências de cumprir com as normas bioéticas, fazer o termo de consentimento, submeter a um comitê de ético seu projeto, seu trabalho. A gente vê isso com certo de forma enfadonha, um trabalho extra, perdendo tempo, mas não é. E esse filme aqui vai deixar isso bem claro para vocês. Vocês vão entender de fato a importância da bioética na pesquisa. Eu coloco as referências que eu usei nessa apresentação e gostaria de dizer que, caso vocês queiram mais informações, tenham alguma dúvida, podem entrar em contato comigo. É que, com o maior prazer e atenção, eu atenderei vocês. Muito obrigado.